Oi, pessoal, este é o vídeo da atividade 4. Essa atividade é uma atividade que eu retirei do Caderno da Cidade, do 9º ano. Ela inicia aí o tema de escrita que nós temos, que é o mini conto, tá? Como eu tirei a atividade do Caderno da Cidade, aí vão aparecer algumas coisas que é típica do Caderno da Cidade, mas eu vou explicando durante a apresentação, tá? A atividade está em anexo, no Google Sala de Aula, né, para vocês preencherem e responderem lá. Assistam o vídeo e não se esqueçam de anotar os códigos que estão aí no vídeo, beleza? Microcontos, intertextualidade e tecnologias digitais. Você já ouviu alguma história das Mil e Uma Noites? Conhece a personagem Sherazade? O que você já leu de literatura árabe? Digna de muitas versões, as histórias das Mil e Uma Noites atravessam gerações, mares e se construíram em várias culturas. Nesta sequência de atividades, leremos uma versão dessa famosa história e, é claro, algumas releituras dela em microconto. Então, gente, as Mil e Uma Noites são muito conhecidas, né? Vem da literatura oral, era contada, foi passada de boca em boca, vem, né, dessa questão que é uma literatura árabe, que a gente não chega a muitas coisas para a gente da cultura árabe que não seja, às vezes, um pouco estereotipadas, né, algumas coisas negativas, mas é uma cultura extremamente rica, milenar, e que também, como toda cultura, tem essa coisa da oralidade que foi trazida. Ela é oriental, né, do Oriente, e é trazida na nossa cultura ocidental, que é uma cultura diferente. A gente tem que levar isso em consideração. E ela traz características dessa cultura. Muita coisa também já mudou com o tempo e muita coisa permanece. A primeira versão das Mil e Uma Noites, ela era uma versão que foi passada no Ocidente por um francês, então ela foi escrita em francês, ele traduziu, né, da língua local para o francês, e aí já tem mudanças quando passa para uma outra língua, e todo o Ocidente fez a primeira tradução em cima dessa. Agora não, essa aqui é deixa eu ver o nome dele aqui, do Vasconcelos, né? Paulo Sérgio Vasconcelos, ele traduziu diretamente do árabe, então é uma coisa mais próxima do que é dito na cultura árabe. Lembrando que, como é oral, assim como acontece com as nossas histórias, nossas lendas, nossos mitos, os nossos contos, tem várias versões, porque veio da oralidade, ok? Então vamos à leitura desse conto. Gente, aí eu tive que pôr o óculos, porque já está um pouco tarde e está bem pequenininha as letras, e aproveito que pôr o óculos. Eu vou olhar para baixo, não vou ler a tela, porque faz reflexo para vocês, tá bom? Como tudo começou, a história de Sherazade. Vê que Sherazade aí tá com X, tá? Houve, muito tempo atrás, um rei poderosíssimo da dinastia dos antigos reis persas, que dominaram até a Índia e a China. Seu povo o amava por sua sabedoria e prudência. Quando morreu, o poder passou às mãos do filho mais velho, Shahriar. Homem justo, Shahriar fez questão de que seu irmão mais novo, Shahzaman, também governasse ao seu lado. Deu-lhe então um dos seus reinos, cuja capital era a cidade de Samarcanda. Aí, gente, está dizendo aí que a Samarcanda não existe mais hoje. Hoje, atualmente, ela é uma cidade que faz fronteira com o Afeganistão. Provavelmente ela tinha outras fronteiras antigamente, né? Estava na rota da seda, pela qual seda e outros produtos eram trazidos para a China através da Índia.
Samarcanda pertence hoje a Uzbequistão, que já foi parte da União Soviética e é um país muçulmano. Beleza? Passaram-se 20 anos de prosperidade, cada irmão vivendo em seu reino. Mas um dia Shahriar, não suportando mais a saudade, decidiu rever Shahzaman. Ordenou a seu grão-vizir, e aí vai dizer embaixo também que isso é uma referência, né? O que é grão-vizir, que é um auxiliar influente do soberano, era uma espécie de primeiro-ministro do reino. Em árabe moderno, vizir significa ministro. Ordenou a seu grão-vizir que fosse até o irmão entregar-lhe os mais ricos presentes e um convite para vir visitá-lo. Seu desejo é uma ordem, disse o grão-vizir, e partiu o mais rápido que pôde. Ao saber que o grão-vizir se aproximava da cidade, Shahzaman foi ao seu encontro e pediu notícias do irmão. O grão-vizir, então, transmitiu as palavras do soberano. Shahzaman ficou comovido e disse: meu irmão, o sultão, que é um governante muçulmano, como está lá embaixo, né? Honra-me com esse convite. Estou morto de vontade de o rever. Mas preciso de 10 dias para preparar a viagem e partir. Fiquem em meu reino. Vamos continuar. E partiremos juntos. Não é preciso que vocês se desloquem até a cidade. Armem aqui mesmo suas tendas. Ordenarei que você e sua comitiva sejam muito bem tratados. O vizir aceitou a oferta. Shahzaman se dirigiu a Samarcanda para cuidar dos preparativos da viagem. Nomeou um conselho para cuidar de tudo durante a sua ausência. No comando, colocou um homem de sua total confiança. 10 dias depois, encaminhou-se até onde estavam as tendas. Então, desejando abraçar a esposa mais uma vez antes da partida, voltou sozinho ao palácio. Foi até os aposentos da rainha. Ela, que não esperava revê-lo tão cedo, tinha introduzido no quarto um dos criados do marido. Qual não foi a emoção de Shahzaman quando, chegando sem fazer ruído, para fazer uma surpresa à esposa, por quem se julgava muito amado, avistou em seu quarto, à luz das tochas, um outro homem. Furioso, Shahzaman pegou seu sabre e, num segundo, deu aos dois o sono da morte. Em seguida, saiu da cidade e se dirigiu às tendas. Sem contar a ninguém o que tinha acontecido, deu ordem de partir imediatamente. Antes de raiar o dia, partiram todos. É fácil imaginar a alegria de Shahriar e Shahzaman quando se reencontraram, depois de tantos anos. Abraçaram-se, trocaram 1000 manifestações de afeto e entraram na cidade em meio aos gritos de alegria da multidão. O sultão levou seu irmão a um palácio que tinha comunicação com o seu e possuía um belíssimo jardim. À noite, celebraram o reencontro com um jantar que durou até tarde. Depois, cada um se recolheu a seu quarto. Shahzaman tinha passado momentos de alegria ao lado do irmão, mas quando se viu sozinho em sua cama e pensou na infidelidade da esposa, ficou angustiado. Incapaz de dormir, levantou-se tão triste estava que seu rosto denunciava seus sentimentos. O irmão notou. Que está acontecendo com ele? Estará com saudade de seu reino e de sua esposa? Na manhã seguinte, Shahriar deu um presente ao irmão, o que a Índia produz de mais valioso e de mais belo, e fez o possível para diverti-lo. Mas Shahzaman parecia ainda mais triste. Um dia, Shahriar organizou uma caçada numa região distante do reino. A viagem até lá demorava cerca de 2 dias. Shahzaman não quis acompanhar o irmão. Deu como pretexto sua saúde, que não estaria boa.
O sultão aceitou a desculpa e partiu com toda a sua corte. Sozinho no palácio, Shahzaman se recolheu ao seu quarto e pôs-se a olhar o jardim através da janela. De repente, algo chamou a sua atenção. Uma porta secreta se abriu e por ela saíram 20 mulheres. Ao lado delas estava a sultana. Shahzaman via a cena sem ser visto. De repente, as mulheres tiraram o véu. E ele pôde ver que, na verdade, eram 10 homens com as mulheres. Então, a sultana bateu palmas, chamando: Masud, Masud. Aquele chamado, um homem desceu do alto de uma árvore e foi até a sultana. Shahzaman então percebeu que Shahryar era tão infeliz quanto ele. Sem dúvida, aquela era a sorte de todos os maridos, serem traídos. Já que é assim, por que me atormentar? Lembrando o tempo todo uma infelicidade que é tão comum, disse ele a si mesmo, e daquele momento em diante esqueceu a tristeza. Mandou que lhe preparassem o jantar e comeu com apetite. Nos dias que se seguiram, estava alegre e bem disposto. Quando Shahryar retornou da caçada, espantou-se ao ver como o estado de espírito do irmão havia mudado. Ele não era chifrudo sozinho, né, gente? Aí ele ficou feliz. E quis saber dele o motivo. Shahzaman respondeu: Você é meu sultão e meu senhor, mas eu suplico, não exija que eu responda a essa pergunta. Shahryar insistiu. E então Shahzaman contou tudo sobre a infidelidade da rainha de Samarcanda, sua própria esposa. Shahryar aprovou o modo com que o irmão tinha reagido. Meu irmão, que história mais terrível essa! Você fez bem em castigar os traidores. Foi uma ação justa. Agora compreendo a sua tristeza. Mas me conte o motivo de sua alegria. Shahzaman tentou inutilmente fazer com que o irmão desistisse de querer uma resposta àquela pergunta. E contar que o irmão também é chifrudo é fogo, hein? Shahryar ficou ainda mais curioso e ele teve que contar tudo o que acontecera durante a ausência do sultão. Terminou a história assim. Tendo visto tantas infâmias, cheguei à conclusão de que todas as mulheres se comportam assim. Tolice fazer com que a nossa serenidade dependa da fidelidade delas. Por isso, o melhor é consolar-se. Aí, ele ficou um corno assumido e pronto, ficou feliz. Shahryar inicialmente se recusou a acreditar no que o irmão lhe contara. Shahzaman, então, propôs que os dois fingissem ir a uma caçada e se ausentassem do palácio. Na mesma noite de partida, retornariam aos aposentos de Shahzaman. Assim se fez. Partiram e, ao cair da noite, o sultão mandou que seu vizir ficasse no comando dos homens e não permitisse que ninguém saísse do acampamento. Os irmãos partiram sozinhos a cavalo até o palácio e pela janela do quarto de Shahzaman viram a porta secreta se abrir. Os 10 homens disfarçados apareceram acompanhados das mulheres e a sultana chamar por Masud. Oh, Masud. Enfurecido, Shahryar deu ordem ao grão-vizir de estrangular a esposa com suas próprias mãos. Cortou a cabeça de todas as mulheres que acompanhavam a sultana. Nossa, que bravo! E daquele dia em diante decidiu que jamais voltaria a confiar nas mulheres. Ele se casaria com elas por uma noite e as faria estrangular no dia seguinte. Pouco depois, Shahzaman regressou ao seu reino. Nossa, só veio para arrumar confusão. Foi assim que o revoltado Shahryar pôs em prática seu plano. Casava-se com uma das moças do reino. Passava com ela uma noite, mas no dia seguinte mandava que fosse estrangulada. A cidade ficou abalada com aquela desumanidade.
Pais e mães choravam por suas filhas. Todos temiam que elas se tornassem vítima do sultão. O grão-vizir tinha duas filhas. A mais velha se chamava Sherazade e a mais nova Dinarzade. Sherazade tinha grande coragem e inteligência. Lia muito e tinha uma memória fabulosa. Olha aí a história da memória de novo. Era belíssima e muito virtuosa. O grão-vizir a amava muito. Um dia Sherazade lhe disse: Meu querido pai, quero lhe pedir um favor. Peço que não me recuse o que desejo. Quero dar um basta nas crueldades do sultão contra as famílias dessa cidade. Sua intenção é muito justa, filha, mas como pretende conseguir isso? Casando-me com o sultão. O vizir horrorizou-se com aquelas palavras, mas nada do que disse a filha pôde fazer com que Sherazade desistisse de seu plano. O pai, vencido pela insistência da moça, finalmente conseguiu. Angustiado, foi até o sultão e lhe disse que naquela noite lhe traria a filha. O sultão ficou muito espantado e ameaçou. Mas sabia que de manhã eu lhe darei ordens para estrangulá-la e se você se recusar, mandarei matá-lo? Quando o pai contou à filha que Shahryar aceitara casar-se com ela, Sherazade ficou muito contente, como se tivesse recebido a melhor notícia do mundo. Agradeceu ao seu pai e o consolou, assegurando-lhe que ele não se arrependeria por tê-la dado em casamento ao sultão. Depois chamou a irmã e lhe disse em segredo: Ai, corajosa essa Sherazade, quero esse maluco nada. Querida irmã, preciso de sua ajuda. Pedirei ao sultão que você durma no quarto nupcial. Amanhã, 1 hora antes de raiar, acorde e me diga: Minha irmã, por favor, conte uma daquelas belas histórias que você conhece. De noite, Sherazade foi levada ao quarto nupcial e, chorando, implorou que a irmã Dinarzade pudesse passar a noite ali ao seu lado. Uma noite de núpcias. O sultão concordou. Quando faltava 1 hora para raiar o dia, a irmã fez exatamente como Sherazade havia pedido. Acordou 1 hora antes do nascer sol, dizendo: Já imagina se a menina dorme? Minha querida irmã, antes que nasça o dia, conte uma daquelas belas histórias que você conhece, talvez seja a última vez que terei o prazer de ouvi-las. Sherazade então começou a contar uma história. Quando chegou a um ponto decisivo, interrompeu a narrativa dizendo: Que pena! O dia já nasceu, não vou poder contar o final da minha história. A continuação é ainda mais bonita e interessante, mas eu não poderei contar a você. Cara irmã, a menos que o sultão permita que eu retome na próxima noite. O sultão, que já gostara muito do que Sherazade contara e ficara cheio de curiosidade em saber o que aconteceria depois, decidiu não matar a moça para poder ouvir o final daquela história. Mas, na noite seguinte e nas outras, Sherazade usou da mesma astúcia, da mesma estratagema. Quando terminava uma história, começava a contar outra ainda mais interessante. A cada dia conseguia em sua narração até um certo ponto e, fazendo suspense, interrompia em um momento decisivo, despertando a curiosidade do sultão, que dizia a si mesmo: Vou deixá-la viva só mais esta vez, para saber como essa história maravilhosa termina. Mas amanhã, sem dúvida, mando executá-la. E assim, por meio das histórias das 1001 noites, Sherazade conseguiu enfeitiçar o esposo e adiar a morte. O sultão se encantava com as narrativas, com a memória fabulosa da esposa e com sua incrível coragem. Por fim, um dia lhe disse: Querida Sherazade, vejo que as suas maravilhosas histórias não têm fim.
você conseguiu acabar com o ódio que eu alimentava contra todas as mulheres. Meu amor por você me leva a renunciar àquela lei cruel que eu tinha estabelecido. Você salvou todas as moças que eu iria ainda sacrificar para satisfazer minha raiva. Ó, o ódio do homem. O grão-vizir foi o primeiro a saber daquela notícia, que em pouco tempo se espalhou por toda a cidade. Assim, todas as partes do país se ouviram muitos elogios e bênçãos para o sultão e sua adorável esposa Sherazade. Então, essa é uma versão aí do Paulo Sérgio Vasconcelos, que está em As Mil e Uma Noites, contos selecionados. Eu tenho uma versão das Mil e Uma Noites aí na escola, né? São 2 volumes. Eu não sei, não me lembro se é o do Paulo Sérgio Vasconcelos. Eu vou dar uma olhadinha depois. Deixa eu tirar o óculos aí, né, gente? Porque o reflexo não aguenta. Então, toda vez que eu leio essa história, eu penso como um chifre pode dar tanta confusão. Foram 2 mulheres, né? Foi a irmã, a mulher do irmão dele, a cunhada, e a esposa dele. Não quer dizer que todas as mulheres fizessem o mesmo que elas, mas enfim, aí ele se revoltou e ficou assim. Agora a gente vem para aquele momento, para sentir saudade dos momentos em que a gente se reunia, a roda de conversa que não é roda, que é um monólogo, eu falo daqui, vocês escutam dali, e se tiver alguma dúvida, vocês mandam aí nos comentários, né? Juntamente com o professor e colegas, discuta que outras versões da história você conhece. Você já conheceu outras versões da Sherazade? Eu sei que na cultura tinha um programa da Sherazade, não sei se tem mais, não sei se vocês pegaram isso. Se vocês já leram no livro mesmo, ou se já ouviram em algum lugar, e se elas são a versão que você ouviu é próxima ou distante dessa. Que elementos da cultura árabe você consegue perceber no texto, né? Lembrando que também é um texto que tem uma data, né? Ele é muito antigo, então tem coisas que não se aplicam mais. A literatura tem o poder de nos fazer viajar no tempo e no espaço. Saímos do lugar. Que outros espaços e tempos você conheceu enquanto lia a história de Sherazade? Que outros lugares que ele leva ali, né, para pensar? O livro As Mil e Uma Noites também é muito legal, porque como são as histórias contadas, teoricamente, por Sherazade, ela vai contar várias coisas que aconteceram naqueles lugares e tem descrições, é muito bacana, assim. Em relação ao papel da mulher naquela sociedade, como ela é? Como que a mulher era vista, né? Como é hoje na sociedade em que vivemos? Como é o papel da mulher na sociedade hoje que vivemos? Ou quais são os papéis? Você já assistiu a filmes, desenhos ou animações com enredos parecidos? Pode indicar? Olha, pensa aí, tem um filme que é bem comum, que é da cultura árabe, que é uma animação. Ele até ganhou uma versão nova, mas como Will Smith, tem uma versão nova com Will Smith, que é o gênio, que também mostra bastante coisa da cultura árabe aí. Que histórias a Sherazade teria contado para o sultão? Você conhece alguma outra história da Sherazade? Que não tem só essa. Essa é contando como tudo começou, então seria a introdução do livro. E aí tem as histórias que ela contou. Então presta atenção aí que o primeiro código é O. O primeiro código é O. Anota aí. Então vamos aí às questões. Na sociedade que foi retratada no enredo do conto, que cargos ocupavam os irmãos Shahriar e Shahzaman? Que importância tinham essas funções para aquela sociedade? O que causou em Shahriar tamanha revolta que o fez colocar em prática um plano mortal para as mulheres daquele reino? Eu já falei aí, hein? O pai de Sherazade era o grão-vizir do sultão, isto é, ocupava um cargo alto no reino. Mesmo assim, sua filha se submetia ao casamento com Shahriar.
não seria poupada desse plano mortal. Qual foi a estratégia, estratégia que por ela utilizada para se livrar da morte e colocar fim ao plano de Shahryar? Explique com suas palavras. Não vou falar, gente, porque está muito fácil. Você acredita que as histórias literárias, em geral, teriam esse poder de paralisar e mobilizar o sultão? O que, em sua opinião, elas tinham de tão especial? Gente, um bom contador de história, pensa aí no poder que tem um bom contador de história. Oi, pessoal, este é o vídeo da atividade 4. Essa atividade é uma atividade que eu retirei do Caderno da Cidade, do 9º ano. Ela inicia aí o tema de escrita que nós temos, que é o mini conto, tá? Como eu tirei a atividade do Caderno da Cidade, aí vão aparecer algumas coisas que é típica do Caderno da Cidade, mas eu vou explicando durante a apresentação, tá? A atividade está em anexo, no Google Sala de Aula, né, para vocês preencherem e responderem lá. Assistam o vídeo e não se esqueçam de anotar os códigos que estão aí no vídeo, beleza? Na atividade 1, apontamos algumas características sobre o conto de ficção científica. Lembra o plano digital? Quais características abaixo são possíveis encontrar no conto Como Tudo Começou, a história de Sherazade? Faça um check-in na primeira coluna. Então, tem lá o que é as características de um conto e você vai ticar ou fazer um X, né? Aí no que é características do conto da Sherazade. Assim como a crônica, o romance e a novela, os contos de ficção científica são do tipo narrativo. Esse é do tipo narrativo? O conto é mais curto se comparado com o romance e a novela. Ele é historicamente verificável, eu falei disso. Apresenta um número reduzido de personagens, apresenta ambientes econômicos, ele se passa em vários lugares, né? Tem grande mudança de tempo e espaço. Ele tem poucas ações, que sugere a concentração de eventos no enredo, principalmente a evitar a existência de intrigas ou conflitos secundários. Eu já falei para vocês essas questões de ter uma história num romance, assim como acontece numa novela ou numa série, tem o grupo principal e tem os secundários. Tem uma história grande e as historinhas no meio. Essa não. Né? No conto, ele tem uma história, porque não tem espaço para ter tanta coisa assim. Isso acontece no da Sherazade? Anota aí o código 3. O código 3 é D. O código 3 é D. Código 3D. Gente, botei o óculos de novo, porque não vou conseguir ler isso aí, não. 4. Os contos apresentam uma estrutura de enredo que contém os seguintes elementos. A gente já viu bastante isso. Situação inicial, conflito ou intriga, clímax e desfecho ou situação final. Identifique a seguir os elementos no conto, Como Tudo Começou, a história de Sherazade. Então tem aqui, né? Vamos aqui, ó. Situação inicial. Aí tem a breve explicação. Trata-se do início do enredo, em que o autor apresenta os fatos iniciais, os personagens, os protagonistas e, se possível, o tempo e o espaço em que a história se dará. É o ponto decisivo da narrativa, pois é o momento em que prende a atenção do leitor. Aí, com suas palavras, escreva um trecho significativo do conto, Como Tudo Começou, a história de Sherazade, que revela parte do enredo. Então, assim, você vai pôr aqui uma parte importante da situação inicial. Conflito, intriga ou complicação. Então, assim, ó, você está vivendo uma vidinha normal. Acontece alguma coisa que vai te tirar daquela vidinha normal. Então, eu contar, vou escrever uma história que eu vou contar. Que eu levantei, que eu acordei, que eu levantei, que eu tomei banho, escovei os dentes. Se eu contar isso
de escrever o meu dia até a hora que eu dormir, se não tiver acontecido nada de interessante, isso não dá uma história, um conto, tá? Tem que ter um momento que acontece um conflito, uma complicação, para que gere a história. E aí você vai escrever um trecho aí desse conflito. Clímax é o ponto alto, a tensão, né? Então, aquele momento em que acontece alguma coisa, né? Que queremos saber o que vai acontecer. Então, vê lá, ele finalmente casou, né? Com a Sherazade, ó. Vai chegar ali, será que ela morre? Será que ela não morre? E o desfecho, situação final. E aí, o que aconteceu disso? Depois disso, né? Depois que teve esse clima, que se toma uma decisão, e aí tem o desfecho da história. A gente já viu isso algumas vezes, a gente está martelando isso desde o 6º ano. Tirei, porque dá para enxergar aqui. Pensando nas histórias que Sherazade contava, que parte do enredo provavelmente ela parava de contar para sua irmã? Que momento assim que ela... Que é o momento do... não vou contar mais agora, ó. Agora já está amanhecendo o dia, eu não posso mais continuar. Que parte é essa? Que ela... Para deixar todo mundo curioso, né? Esse é o porquê. Né? Vamos deixar todo mundo curioso aí, o que vai acontecer? Pensa aí. Agora eu vou pôr o óculos de novo, tá um tiripões, gente. Bem, 5. Por ser muito famosa e atravessar gerações, as histórias de Sherazade têm ultrapassado os gêneros literários e, é claro, chegou ao que estamos chamando de nanopoética. Nesta sequência de atividades, Marcelino Freire, autor de inúmeros microcontos, convidou 100 escritores para publicar seus textos inéditos em uma coleção chamada Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século. Gente, quando eu faço essa atividade na sala de aula, nós temos uma quantidade desses livros. É muito legal, porque eu dou para vocês lerem, vocês formam grupos, vocês, né, escolhem aí os que gostam mais, mas infelizmente a gente vai ter que reduzir aqui essa situação. Vamos ler esse aqui. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Augusto Monterroso. O mais famoso microconto do mundo, que é o acima, né? Tem só 37 letrinhas. Inspirado nele, resolvi desafiar 100 escritores brasileiros deste século a me enviar histórias inéditas de até 50 letras, sem contar título, pontuação. Eles toparam. O resultado está aqui. Se conto vence por nocaute, como dizia Cortázar, então toma lá. Marcelino Freire, a introdução aí. Augusto Monterroso, que viveu aí em 1921 a 2003, conforme disse o autor Marcelino Freire, escreveu em apenas 37 letrinhas um dos microcontos mais famosos do mundo, de origem hondurenha, de Honduras, né? Ele viveu na Guatemala e só em 1944 foi exilado no México. Escreveu alguns livros que reuniam microcontos e seus textos sempre empregavam a concisão como um recurso indispensável. Então, se agora o microconto, a nanopoética é algo comum, principalmente por conta da velocidade da internet, em que tudo tem que ser muito rápido no mundo contemporâneo, ele já fazia isso em 1944, né? E deve ser engraçado você pensar uma pessoa acordando e dando de cara com um dinossauro, né? Dá para pensar em muitas coisas nesse contexto. Bota o óculos de novo. O livro também possui uma característica especial. O tamanho e a escolha gráfico-editorial combinam com a proposta micro, que só a nanopoética pode oferecer. A obra mantém de alguma forma, um diálogo com outros livros de antologias, coletânea de textos e de outros gêneros literários. Aí, gente,
eu printei e não ficou muito boa essa imagem. Eu fui lá e peguei uma imagem melhor. Vê aí, essa imagem tá melhor, né? Para ver essa capa. Os 100 menores contos brasileiros do século. Aqui, os 100 melhores contos brasileiros do século. Os 100 melhores poemas brasileiros do século. As 100 melhores crônicas brasileiras do século. Acho que eu tenho esse aqui de crônicas aqui em rosa. Bem, ao observar, então é isso que ele diz, que ele possui um diálogo com livros de antologia, dessas coleções de poemas, de contos, de crônica. Só que aí ele faz uma brincadeira aí, observa. Ao observar a capa e a proposta do livro, os 100 menores contos brasileiros do século, que relação podemos estabelecer dela com a nanopoética? Então, olha lá, 100 menores, nanopoética. Explica aí com as suas palavras. Exercita o que eu estou te falando, né? Estou insistindo, eu vou ler, eu tenho que pegar e ler mesmo. Essa questão do online, ela ajuda bastante de eu conseguir ler individualmente o que cada aluno faz, isso ajuda muito. Fazer os comentários individuais do que aquela correção geral na sala e preservar aí como eu posso dizer para vocês, e conseguir ter esse diálogo da dificuldade de cada um. Quando a gente vai para a sala, para o grupo, eu faço aquela correção, eu não consigo ter isso. E agora com essa questão de não poder estar pegando o livro de vocês também prejudica. Então, sai na vantagem, se é que pode ter vantagem nessa situação, quem faz aí o online entrega o digitado, tá? Bem, então capricha aí. Que relações do título Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século estabelecem com os demais títulos de outra coleção, que inclusive foram publicados por outra editora? Então dá uma olhada aí, né? Essas outras três, a amarelinha, a azul e a vinho, né? Essa aqui e essa aqui, elas, né? Elas dialogam, o título delas, ele faz uma brincadeira. Tenta explicar com as suas palavras aí que relação tem, tá? 7. No livro de Marcelino Freire, o autor Antônio Carlos Sequin, acho que é assim, escreveu este microconto. Fim de papo. Na 12ª noite, então, 1002, né? 12ª noite, Sherazade degolou o sultão. Qual a relação do microconto Fim de Papo com o conto Como Tudo Começou, a história de Sherazade? Explique. Ele dá aí uma outra versão, não é? Do que aquela versão do final do conto da Sherazade. Que você pode, como você pode explicar isso aí? Capricha nessa forma, na forma que você vai redigir a explicação dessa intertextualidade, porque ele cita um outro texto que foi escrito, né, por outro autor, que vem da cultura oral. Então, ele pegou e usou no microconto dele, tá? No nanoconto dele. O conto, Como Tudo Começou, no outro slide, vamos lá. O conto, Como Tudo Começou, a história de Sherazade, fala de 1001 noites. No entanto, no microconto, Sequin apresenta uma 12ª noite, né? E nesse sentido, o final do sultão é diferente. Diante disso, explique porque o título é Fim de Papo. E aí, gente, ó, onde que é o papo? É muito legal. E tem papo aí, tem de novo uma duplicidade. Olha que bacana. Tem a duplicidade, né? Papo, e tem a duplicidade do papo. Né? Explica isso aí. Você gostou do final dado ao sultão na versão de Sequin? Por quê? É muito mais a minha cara ter feito isso do que o que a Sherazade. Mas, né? O que a cidade também poderia ter feito. Mas aqui é outra situação. E aí não teria o conto das 1001 noites, né, gente? Seria outra coisa. Ó, óculos de novo. Os microcontos sobre as 1001 noites também ganharam
os espaços digitais. Em um recente concurso literário promovido pela Veja Livros, os leitores da revista foram desafiados a escrever microcontos com a temática 1001 Noites em um tweet. O Twitter é uma rede social que, entre as muitas finalidades, permite que o usuário compartilhe textos com até 140 caracteres. Após um longo processo seletivo, estes foram os 3 vencedores do concurso. Extra, militante encantadora, ludibria marido com 1001 noites insones de mentiras das Arábias. O manso, está perdidamente apaixonado. De Marcelino Antônio Medeiros Nóbrega, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. É muito legal, né? Se parar, morro nas mãos do meu marido. Ai, aí invento noites, marujos e ventanias, até que o sol renda a lua. Invento noites para ter os dias. Esse já... Não. 1001 noites de bendita sorte, 1001 noites que brinquei com a morte, afinal tudo que fiz foi cantar. Eu gostei mais do primeiro, achei ele bem bacana, mas todos são interessantes, são bem criativos. Que recursos linguísticos discursivos, aí que é da língua escrita, da língua falada, da forma como se constrói o discurso, foram utilizados pelos autores para que os microcontos do concurso, de alguma forma, fizessem relação com as histórias de 1001 noites. Aponte algum deles. Aí tem lá, concisão, né? Ser conciso, sintetizar, narratividade, narrar, né? Contar. Intertextualidade, usa palavras, cita de forma direta ou indireta, faz uma relação com outro texto. A criatividade, o emprego de uma linguagem simples, direta e sempre informal. Um recorte preciso de um momento que significa muito, mas com poucas palavras. Oferece uma prosa simples, cuidadosa e precisa. É governado por é um texto bem humorado, né? É governado no sentido o que comanda, né? Uso de recursos linguísticos tais como paradoxo, que são ideias contrárias, paradoxo, quente, frio, seco, noite e dia e noite, claro e escuro, tá? Ironia, você diz uma coisa querendo dizer outra, sátira, né? Essa coisa do engraçado, tiração de sarro. Deve sua origem a outra obra ou próprio projeto de criação literária, resgata fórmulas antigas de escrita como fábula, inserção de novos formatos não literários, de tecnologia por meio de comunicação de modernos, eles vêm aí do Twitter, né? Pensa nisso. É para fazer o tique, para marcar ou fazer o X. Além desses recursos linguísticos apresentados, que outras características você acrescentaria para o microconto? Escreva no post-it abaixo pelo menos 3. Aí, o pessoal que está no caderno da cidade, eu pus ele aqui até separado, eu não fiz um post-it, né, gente? Que não tem necessidade, você tem que digitar. Post-it é porque afinal é só para vocês escreverem aí 3 características que vocês poderiam, outras 3 características que tem um microconto que não foi citado ali. Beleza? Aí, gente, nós estamos chegando ao fim. Para saber mais, quem escreveu As 1001 Noites por redação Mundo Estranho, 19 de agosto de 2016, 2016, às 17h18, publicado em 18 de abril de 2011, quer dizer que foi publicado e depois ele foi arrumado, é isso que significa isso aqui, ó. Ele foi publicado, deixa eu pegar aqui,
Ele foi publicado aqui, nessa data, e aqui foi a última vez que ele foi arrumado, tá? Eles fizeram alguma alteração. Não foi um único autor, e sim uma legião de narradores anônimos, cujas histórias foram reunidas durante séculos até formarem a coletânea, que é um clássico da literatura fantástica, né? Dessa cultura da imaginação, que envolve magia, truques e etc. Alguns estudiosos acreditam que boa parte desses contos teria surgido na Índia por volta do século III, o que explicaria a presença de tantas metamorfoses animais, semideuses e gênios, lembrando o populoso panteão hinduísta. Dessa origem indiana, as histórias viajaram até a Pérsia, atual Irã, transmitidas pelas conversas entre mercadores que viajavam de um lugar para o outro. Na Pérsia, então, uma obra intitulada Esar Afzanen, Os Mil Contos, teria constituído a primeira compilação dessas lendas, já apresentando personagens importantes da versão definitiva de As Mil e Uma Noites, como o sultão Shahriar e sua esposa Sherazade, já escrito de um outro jeito, que fazem a amarração entre as histórias. Bem, aí aquilo que eu falei para vocês, é uma coisa que vem da cultura oral. Esses países, assim como na Europa, os países aí, que são países que têm essa constituição dividida por países mais antigas do que o nosso, assim como aconteceu no continente africano e assim como aconteceu no Oriente, os países eram outros, tinham outras fronteiras, né? Eram outras formações, teve vários impérios aí que dominavam o outro e eles tinham outras formações. E os viajantes também traziam suas histórias, né? O Oriente ele tem até hoje essa característica de feiras, de mercadões, que a gente perdeu um pouco, né, aqui no Ocidente, mas eles têm essa característica. Não que eles não tenham shoppings e lojas como a gente tem, mas eles têm muito forte ainda essa característica desses mercadões populares. Imagine há séculos atrás. E eles viajavam e circulavam pessoas de lugares muito diferentes. Então, era riquíssimo. As trocas, as conversas, o que as pessoas traziam de suas culturas, o que se aprendia ali era algo esplêndido, né? E aí, essa coisa do oral, em um momento alguém teve essa sacada, que eles dizem aí que foi esse Esar, foi o primeiro, e acabou trazendo essa questão do oral, trouxe para a forma escrita. E aí, como eu disse, teve aquela versão francesa que trouxe para o Ocidente, e aí, né, ganhou outras proporções. E até hoje, séculos e séculos depois, a gente ainda fala das Mil e Uma Noites, e são histórias maravilhosas. Bem, então esse vídeo ficou por aqui. Fico por aqui nesse vídeo, essa atividade. Ele ficou um pouco longo porque tem a leitura, todo vídeo que tem uma leitura acaba ficando um pouco mais longo, mas eu também falo muito. Mas ficou um pouquinho mais do que seria uma aula, pensando que vocês só têm obrigatoriedade disso uma vez por semana e vocês me ouviam 5 dias da semana, não é? Ai, que saudade de ouvir todo mundo e a gente ficar conversando. Agora ficam lá 6, 7 alunos. É triste, gente. Eu espero ver vocês em breve, mas com saúde, quando a gente tiver cuidado, quando a gente puder fazer isso. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Então, anota aí, o código 4 é desperdícios. O código 4 é desperdícios.